Olá pessoal, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que estejam tomando os devidos cuidados. Aqui quem fala é o professor Yacildo Júnior de Geografia no nosso encontro na atividade de hoje, que sempre faço um breve comentário e uma visualização. Então, a atividade de hoje é a formação do território brasileiro, a formação territorial do Brasil. Sempre coloquem o nome completo. Ainda há alguns alunos que colocam só o primeiro nome e como é que o professor vai registrar? Não tem como. Então é importante colocar o nome completo, nome e sobrenome. Estou colocando o nome do professor, né? Na parte do nome do aluno, no campo, não bote o nome do professor, não. Bote o seu nome. Turma, estou colocando de forma aleatória. E turno, de forma tudo aleatória. Não é correção. Então, como se deu a formação territorial do Brasil? Como já vimos na atividades passada, o Brasil era constituído pelos povos originários, que ainda existem, né? Mas em uma quantidade bem menor, porque com o passar dos séculos, a partir da chegada dos portugueses no Brasil, eles foram sendo dizimados. Esses povos originários, mais conhecidos como os indígenas, né? Com sua etnia tupi-guarani, potiguara, entre outras etnias que também o professor já falou, se localizava em diversas partes do território brasileiro, que não tinha essa configuração atual. Alguns viviam no Amazonas, Norte, Nordeste, Sudeste, e após a chegada dos portugueses, que foram os colonizadores, começaram a formar o território brasileiro até a formação atual. Ok, foi a partir da chegada dos portugueses, depois chegaram os holandeses, depois chegaram japoneses. Então, o Brasil, como já falei, são um povo miscigenado. Também os escravos que vieram da África, alemães, enfim. Nossa cultura é uma miscigenação de diversos povos, como já foi falado anteriormente. Porém, esses colonizadores chegaram aqui inicialmente para somente explorar. Aqui começou a ser colônia de exploração. Exploração o quê? De recursos naturais. Primeiramente o pau-brasil, que começou a ser explorado. Olha aqui o mapa da provável distribuição dos povos indígenas no Brasil em 1500. Tem o Tupis-Guaranis, antes da chegada dos colonizadores, Aruaques, Caraíbas, Carixi, Tucano, entre outros grupos, né, como os potiguaras que o professor já falou. Então a divisão era mais ou menos assim, só ler a legenda e observar o mapa. Né? Então, quando esses portugueses chegaram, começou a fazer as colônias e pegar alguma parte, principalmente aqui no litoral, a colonização no século XVI, XVII, em 1500 e 1600 se deu no litoral, inicialmente do Nordeste, e começou a extrair o pau-brasil, né? Que era uma tinta têxtil que servia muito na atividade econômica para a Europa, muito importante. E após essa exploração durante o século XV e XVI, esses colonizadores começaram a ir para o interior do território brasileiro para explorar cana-de-açúcar. Teve o ciclo da mineração a partir do século XVII e XVIII, principalmente onde se localiza o estado de Minas Gerais, uma parte do Sudeste. Antes da mineração foi o ciclo da cana-de-açúcar no Nordeste, onde foram criadas vilas e cidades. Isso também vocês já devem ter visto em história, o povoamento do território nacional. O povoamento do território nacional se deu a partir dessas atividades econômicas que o professor acabou de falar. E começou o desenvolvimento de vilas e cidades, né?
o ciclo da cana-de-açúcar no Nordeste. As primeiras vilas foram Olinda, Salvador e São Vicente. Fazendo a leitura com atenção do texto, vocês respondem as questões tranquilamente. E também assistindo o vídeo interativo e esse breve comentário da atividade. Esse texto 2 é o povoamento do território nacional. Aí vocês vão responder. Com base nos textos, responda as questões abaixo. Em que parte do território brasileiro teve o início do processo de povoamento? Na parte litorânea, principalmente a partir da região Nordeste. Aí vocês vão responder. Eu vou colocar aqui um ok, porém vocês leiam o texto, caprichem na resposta. Não é para responder de qualquer jeito, não. Ok? Porque se responder de qualquer jeito, o professor não registra. Qual recurso natural foi explorado nesse primeiro momento? O professor também já fez esse comentário. Qual economia levou ao surgimento das primeiras vilas no Brasil? O professor acabou de falar o ciclo da cana de... O texto 3 começa a falar, né, sobre a interiorização. O que é a interiorização? Quando os colonizadores começaram a explorar o interior do nosso país, encontrando outras atividades econômicas. No século XVII e XVIII, a mineração, metais preciosos. No século XIX, o ciclo do café, que se deu na região sudeste. E isso teve um povoamento, um fluxo migratório saindo do Nordeste, que se localizava as principais vilas e cidades. A primeira capital do nosso país, para vocês terem uma ideia, foi Salvador. Porém, com o ciclo econômico do café, né, atividade econômica, que na época era uma das principais atividades econômicas mundiais, esse centro, né, de poder de atividades econômicas se transferiu do Nordeste para a região Sudeste. Região Sudeste, onde se localizam os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. São Paulo é a cidade mais desenvolvida do Brasil, a maior cidade do Brasil, relacionado ao contingente populacional e também relacionado à cidade grande, à urbanização. Ok? Então, a partir dessas atividades econômicas e o meio de exploração, depois dessa grande exploração que começaram a povoar, né? E anteriormente, nesse ciclo aqui da mineração, no século XVI e XVII, foram criados as capitanias hereditárias. Não tem aqui no texto, mas o professor vai fazer um breve comentário. O que eram as capitanias hereditárias? Eram terras dadas, uma grande quantidade de terra, uma parte enorme, que corresponde a estado. Nosso nome Estado do Ceará tem origem por conta que foi uma capitania. Pernambuco tem origem que foi a capitania. Então, imagina o tamanho do estado do Ceará. O estado do Ceará, que era uma capitania, não com esses limites, eram outros limites, para vocês terem uma ideia, era somente de uma família, de um dono da realeza portuguesa, que era chamado Donatários. Então foi a partir das capitanias hereditárias que foi se formando o território brasileiro até a configuração atual, que são divididos por regiões, e vamos estudar posteriormente, mais para frente, ok? Aqui nesse texto fala sobre o século XIX e XX, que é o ciclo do café, né, que foi a partir do final do século XIX até início do século XX. Aí os limites atuais do território brasileiro foram sendo definidos, principalmente a partir do início do século XX, que começou vários acordos e tratados relacionados a fronteiras, para estabelecer fronteiras. Estudamos em aulas passadas, em atividades passadas. Vocês já sabem o que é território, Estado Nacional, fronteiras e limites. Leiam o texto, observem o mapa da ocupação e organização do território brasileiro na atualidade e vocês vão responder as questões
4 e 5. 4. Quais fatores contribuíram para a organização do território brasileiro ao longo do século passado? As atividades econômicas, como o pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, a mineração, o café, vocês vão ler o texto. E a atividade flexível, né? Com esse texto também sobre as comunidades indígenas do Brasil, principalmente situado no norte, e vão responder de acordo com o texto. É de acordo com o texto. Para responder, tem que ler o texto. Como os indígenas definem os limites do território onde vivem? Descreva o significado do território para eles. Então, é interpretação de texto, leitura do texto. Se não ler o texto, não conseguem responder a atividade flexível e os itens. Item B. Explique como os limites do território brasileiro foram definidos. E eu vou botar tudo ok aqui, porque vocês no final vão enviar, como vocês fizeram nas atividades passadas. Então, a visualização, ok, pronto. Vamos lá. Se deixar de responder algum item ou questão, volta para a questão que vocês deixaram de responder. E dedicação, foco, caprichem nas respostas. Tá bom? Agora, enviar. Enviado, atividade registrada, frequência também registrada, dúvidas de geografia me procurem no privado e o FFF, Força, Foco e Fé. Até nosso próximo encontro. Um grande abraço do professor Gessildo Júnior de Geografia.